Natureza Extinta apresenta Brachiosauro, o Colosso Esquecido. Muito antes da aurora da humanidade, antes das primeiras cidades, antes das florestas modernas que hoje conhecemos, a Terra pertencia aos colossos. E entre todos os gigantes que já caminharam sobre o solo do nosso planeta, poucos foram tão imponentes quanto o Brachiosauro. Imagine uma criatura tão alta quanto um prédio de 5 andares, com um pescoço que se erguia como uma torre viva, tocando a copa das árvores mais altas. Um verdadeiro titã herbívoro, caminhando calmamente por florestas exuberantes, que hoje não existem mais. Pesando até 60 toneladas, esse ser magnífico dominava o seu ambiente com um único trunfo: a altura. Diferente de outros dinossauros longos, o Brachiosauro não precisava se abaixar. Sua estrutura corporal lhe dava um diferencial notável. As patas dianteiras eram mais longas que as traseiras, inclinando naturalmente seu corpo para o alto, como uma girafa pré-histórica em escala monstruosa. É justamente com as girafas, os elefantes e até as baleias que começamos a compreender o que significava existir como o Brachiosauro. Animais modernos que também lidam com desafios do gigantismo: alimentação constante, regulação da temperatura, pressão nos ossos e, acima de tudo, a simples dificuldade de existir em um corpo tão colossal. Mas como era de fato viver assim, num mundo tão diferente? Como um animal dessa magnitude conseguia respirar, se alimentar, se reproduzir? E por que o Brachiosauro, com toda a sua grandiosidade, um dia desapareceu da Terra, restando apenas ossos, fragmentos e um enorme ponto de interrogação? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Não apenas milhares de anos, nem milhões, mas centenas de milhões de anos. Imagine uma linha do tempo da história da Terra. Lá no início, o período Triássico, onde surgiram os primeiros dinossauros. Depois, o Jurássico, uma era de crescimento, onde os gigantes dominaram as paisagens. E, finalmente, o Cretáceo, quando os predadores mais famosos da história, como o Tiranossauro Rex, pisaram neste planeta. O Brachiosauro viveu no auge do período Jurássico, há cerca de 154 milhões de anos. Um tempo em que não existiam flores, nem grama, e os continentes ainda estavam grudados, formando um mundo quente, úmido e coberto por florestas de pinheiros ancestrais. Neste documentário, você vai viajar por esse mundo esquecido. Vai caminhar entre as sombras de titãs herbívoros e encarar predadores jurássicos à espreita. Vai conhecer o Brachiosauro como ele era. Não uma fera de cinema, mas um animal real, com hábitos, desafios e um papel vital no equilíbrio de seu ecossistema. O ano era 1900. Nas vastas e inóspitas terras do Colorado, nos Estados Unidos, um grupo de paleontólogos escavava o solo rochoso de uma região conhecida como Grand River Valley. Ali, entre camadas de rocha jurássica, fragmentos de algo descomunal começaram a emergir. Um fêmur do tamanho de um adulto humano, vértebras tão largas quanto rodas de carroça. E, por fim, um crânio alongado, leve, com narinas posicionadas no alto da cabeça. A criatura era diferente de tudo já visto. Era claramente um saurópode, um dos gigantes herbívoros do Jurássico, mas com uma postura única. Em 1903, o renomado paleontólogo Elmer S. Riggs descreveu formalmente aquele animal como uma nova espécie, Brachiosaurus altithorax, o lagarto do braço, com tórax elevado. O nome fazia referência à característica mais incomum do animal. Suas patas dianteiras eram maiores do que as traseiras.
sugerindo uma postura inclinada para cima. Era como se aquele gigante estivesse sempre se erguendo para alcançar as árvores mais altas. Essa interpretação causou alvoroço. Na época, acreditava-se que os saurópodes viviam semi-erguidos na água para sustentar seu peso. Mas o braquiossauro parecia ter sido feito para dominar a terra firme, com uma estrutura pulmonar sofisticada, ossos ocos e um equilíbrio corporal que desafiava a lógica do século XIX. Ao longo das décadas, fósseis adicionais foram descobertos não só na América do Norte, mas também na África, em regiões da atual Tanzânia, onde uma espécie aparentada, o Girafatitã brancai, ganhou destaque por seu tamanho colossal. Por muito tempo, ele foi considerado apenas uma variação africana do braquiossauro, mas hoje sabemos que são gêneros distintos, embora próximos. A imagem do braquiossauro se consolidou como o gigante sereno do Jurássico e, com o tempo, ganhou o imaginário popular, estampou livros, museus, brinquedos e, claro, uma cena inesquecível na cultura pop, onde ele se ergue sobre as árvores em um parque fictício criado por humanos. Mas longe das telas, o verdadeiro braquiossauro continua envolto em mistérios. Apenas fragmentos do seu esqueleto original foram encontrados. Não temos seu rabo completo, nem suas patas traseiras inteiras. E mesmo seu crânio foi reconstruído a partir de peças separadas, como um quebra-cabeça paleontológico. Ainda assim, esses ossos, silenciosos, enterrados por milhões de anos, foram o suficiente para revelar a silhueta de um dos maiores seres que já habitaram o planeta. O corpo do braquiossauro era uma obra-prima da engenharia natural, projetado não apenas para alcançar as alturas, mas para sustentar um estilo de vida que desafiava os limites da biologia. Imagine um animal que podia atingir 12 a 13 metros de altura até o topo da cabeça, com um comprimento total superior a 25 metros e pesando o equivalente a 10 elefantes africanos adultos. Mas ao contrário da maioria dos saurópodes, que tinham o dorso nivelado ou inclinado para baixo, o braquiossauro apresentava uma postura ascendente. Suas patas dianteiras eram mais longas que as traseiras, criando uma silhueta única entre os dinossauros. Uma criatura que parecia estar constantemente olhando para o céu. Essa estrutura era ideal para se alimentar da vegetação mais alta, mas também trazia grandes desafios. Como o sangue chegava ao cérebro a mais de 9 metros acima do coração? A resposta ainda é debatida. Alguns cientistas propõem que o braquiossauro possuía um coração gigantesco, talvez pesando mais de 400 quilos, com múltiplas câmaras e uma pressão arterial altíssima, maior do que qualquer animal atual. Outros sugerem que ele podia ter vasos com válvulas especializadas, semelhantes às das girafas modernas, capazes de impedir o refluxo sanguíneo quando abaixava a cabeça. Essa comparação com as girafas é mais do que estética. Revela estratégias convergentes de adaptação entre espécies separadas por milhões de anos. O sistema respiratório do braquiossauro também era notável. Estudos em fósseis de saurópodes indicam que eles tinham sacos aéreos internos, semelhantes aos das aves atuais. Essas estruturas tornavam a respiração mais eficiente e aliviavam o peso do esqueleto, pois muitos dos ossos eram ocos por dentro, uma característica compartilhada com os pássaros. Seu crânio era relativamente pequeno, com narinas posicionadas no alto da cabeça, o que por muito tempo levou à crença de que ele passava grande parte do tempo submerso. Hoje sabemos que essa ideia está incorreta. Na verdade, sua anatomia mostra que o braquiossauro
era perfeitamente adaptado à vida terrestre. A cauda longa funcionava como contrapeso ao pescoço elevado, garantindo equilíbrio em terreno firme. Seus pés traseiros tinham uma estrutura mais ampla e resistente, semelhante à dos elefantes, adaptados para suportar enormes quantidades de peso sem afundar em solos úmidos. E apesar do tamanho assustador, os músculos das pernas e o formato das articulações sugerem que ele não era lento demais. Caminhava com passos largos e constantes, capaz de percorrer grandes distâncias, como fazem hoje os elefantes em suas migrações. Mas com tudo isso, o braquiossauro não era apenas grande, era elegante em sua monumentalidade, preciso em cada adaptação, fruto de milhões de anos de evolução. Uma criatura que unia leveza e força, resistência e alcance, e cuja anatomia, embora fragmentada nos fósseis, continua revelando segredos sobre o que significa existir no limite do possível. Antes dos desertos, antes das geleiras, antes mesmo da grama, a Terra era um planeta verde, quente e úmido. Durante o Jurássico Superior, há cerca de 154 milhões de anos, os continentes ainda estavam unidos em grandes massas de terra. O supercontinente Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. A região onde hoje está na América do Norte era parte de uma vasta planície coberta por florestas exuberantes, próximas de mares rasos e lagos interiores. Era um mundo dominado por plantas ancestrais. Não existiam flores nem frutas. Em seu lugar, samambaias gigantes, cicadófitas, árvores coníferas e gingos primitivos formavam uma paisagem densa, com copas elevadas e sombras permanentes. Um verdadeiro jardim jurássico. As temperaturas eram altas. O clima era estável e úmido, com pouca variação sazonal. Esse ambiente favorecia o crescimento de vegetação em larga escala e, com isso, alimentava os maiores herbívoros que já existiram. Entre eles, o braquiossauro. Mas ele não estava sozinho. Outros dinossauros herbívoros compartilhavam o mesmo território. Diplodocus, com seu corpo longo como uma serpente. Camarassauros, mais robusto, com dentes adaptados para mastigar folhas grossas. E Stegossauros, com suas placas dorsais e cauda armada. Esses animais formavam rebanhos pré-históricos, vagando por planícies e bosques em busca de alimento. O braquiossauro, com sua altura imbatível, se beneficiava das folhas mais altas, inacessíveis aos demais, reduzindo a competição e permitindo a convivência pacífica com outros gigantes. Mas onde há presas, há predadores. Allosaurus, o principal carnívoro da época, espreitava entre as sombras. Com cerca de 9 metros de comprimento, era ágil, forte e caçava tanto filhotes quanto adultos vulneráveis. Não era o rei do Jurássico, mas certamente um soberano temido. O céu não era silencioso. Pterossauros voavam em bandos, planando sobre rios e planícies. Insetos gigantes zuniam entre os galhos. E nos rios, peixes primitivos e anfíbios habitavam águas rasas, enquanto pequenos mamíferos noturnos corriam entre as raízes. Sombras silenciosas de um futuro distante. Hoje o ambiente que mais se aproxima daquele cenário é a floresta tropical úmida, como a Amazônia, o Congo ou partes do Sudeste Asiático. Locais de vegetação densa, umidade constante e biodiversidade extrema.
Visualmente, imagine uma manhã quente e úmida em uma floresta pré-histórica. A névoa se ergue lentamente entre as copas altas das árvores. Insetos zumbem em um coro constante. Ao fundo, o estrondo suave de trovões anuncia uma tempestade distante. Folhagens balançam, não com o vento, mas com o movimento de algo colossal. Esse era o mundo do Brachiosauro. Um mundo onde o tempo escorria como resina nas árvores e onde a vida se media em alturas e massas quase inimagináveis. Ali, o silêncio era sagrado, interrompido apenas pelos ecos profundos dos passos de um gigante. O Brachiosaurus era diferente de qualquer outro dinossauro já descoberto. Com seus membros anteriores mais longos que os posteriores, ele se destacava entre os saurópodes. Essa peculiaridade conferia a ele uma postura única, um corpo inclinado para cima, como se estivesse sempre olhando o horizonte por sobre as copas das árvores. Era literalmente um gigante erguido. Estima-se que pudesse alcançar até 13 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, e pesar mais de 35 toneladas. Seu pescoço, com mais de 8 metros de comprimento, era composto por vértebras ocas e leves, mas surpreendentemente resistentes, permitindo que ele alcançasse folhas muito acima do alcance de outros herbívoros. É como se hoje um elefante tivesse o pescoço de uma girafa, só que 4 vezes maior. Apesar da aparência lenta e pesada, o Brachiosaurus era bem adaptado ao seu ambiente. Seus ossos pneumáticos, cheios de cavidades de ar, como nas aves modernas, ajudavam a reduzir o peso total do corpo. Essa estrutura óssea também auxiliava na regulação térmica, algo essencial para um animal de tamanha massa. Embora os braços fossem longos, ele não possuía dedos prensíveis. Suas mãos eram mais semelhantes a um pilar com uma única garra visível no polegar. A cauda, por sua vez, não era usada para ataque, como em outros saurópodes. Era mais curta e servia principalmente para equilíbrio, contrabalançando o longo pescoço à frente. A cabeça, pequena para o corpo, abrigava dentes em forma de colher, ideais para arrancar folhas, mas não para mastigar. Ele provavelmente engolia grandes quantidades de vegetação de uma só vez, confiando em pedras engolidas, os chamados gastrolitos, para ajudar na trituração do alimento dentro do estômago, como fazem algumas aves hoje. Ao comparar com animais modernos, o Brachiosaurus reúne elementos do corpo de uma girafa, do pulmão de uma ave, da força de um elefante e do coração de uma baleia. Um mosaico de adaptações que o transformava em um verdadeiro titã da era jurássica. Cada parte de sua anatomia não era apenas grandiosa, mas estrategicamente moldada pela evolução para sustentar uma vida em escala colossal. O Brachiosauro era um verdadeiro arquiteto da floresta jurássica. Com seu pescoço altíssimo, ele alcançava as folhas mais tenras e nutritivas das copas das árvores, um lugar onde poucos outros herbívoros conseguiam chegar. Essa estratégia alimentar reduzia a competição, garantindo um suprimento constante de alimento. Mas o que exatamente ele comia? As florestas do Jurássico eram dominadas por coníferas, samambaias gigantes e cicadófitas, plantas duras, fibrosas e ricas em fibras. O Brachiosauro possuía dentes em forma de colher, adaptados para arrancar essas folhas, não para mastigar minuciosamente. Em relação ao comportamento, embora as evidências fósseis sejam escassas, há indícios de que o Brachiosauro podia viver em grupos ou rebanhos, especialmente os mais jovens,
que precisavam de proteção contra predadores. A movimentação lenta e constante não significava fraqueza. Sua imensa massa corporal era um escudo natural contra ataques. Predadores como o Allosaurus tinham que escolher suas vítimas com cautela, geralmente caçando indivíduos jovens, doentes ou isolados. O Brachiosauro também precisaria beber grandes quantidades de água diariamente, deslocando-se possivelmente até rios e lagos para se hidratar. Mas sua altura poderia facilitar o acesso a folhas, até em árvores muito altas, onde a competição era menor. Sua vida era uma combinação de paciência, resistência e estratégias evolutivas únicas para sobreviver num mundo repleto de perigos e desafios. O crescimento do Brachiosauro era um verdadeiro espetáculo da natureza. Desde o nascimento, esses dinossauros já eram relativamente grandes, com cerca de 1,5 metro de comprimento. Mas o que realmente impressiona é a velocidade com que eles cresciam. Estudos em ossos fósseis indicam que, durante os primeiros anos de vida, o Brachiosauro podia crescer até 1 metro por ano. Esse ritmo acelerado permitia que os jovens atingissem rapidamente tamanhos que os tornavam menos vulneráveis a predadores. Durante a fase juvenil, seus ossos eram mais flexíveis e menos pneumáticos, tornando o corpo mais leve e ágil, facilitando a locomoção. À medida que amadureciam, o esqueleto se tornava mais robusto e o sistema respiratório mais eficiente para suportar o enorme volume corporal. A expectativa de vida do Brachiosauro provavelmente ultrapassava os 70 anos. Um verdadeiro titã que atravessava décadas neste mundo jurássico. O crescimento, entretanto, trazia desafios. A necessidade constante de alimento e água, o desgaste dos dentes e o peso cada vez maior que exigia ossos e músculos mais fortes. Além disso, as disputas entre indivíduos adultos, especialmente durante a época de acasalamento, podiam ser intensas. Movimentos de pescoço e cabeçadas eram usados para estabelecer domínio, mas as evidências indicam que os confrontos violentos eram raros. Afinal, o risco de ferimentos graves era alto para animais tão grandes. Assim, o ciclo de vida do Brachiosauro revela uma combinação de crescimento rápido, adaptações incríveis e estratégias sociais que garantiam sua sobrevivência ao longo de milhões de anos. O Brachiosauro não era apenas um gigante solitário caminhando pelas florestas jurássicas. Ele fazia parte de um ecossistema complexo, onde cada ser vivo desempenhava um papel fundamental para manter o equilíbrio da vida. As vastas florestas em que ele vivia eram verdadeiros mosaicos de vida, desde as plantas mais antigas às menores criaturas rastejantes. Enquanto o Brachiosauro se alimentava das copas das árvores, outros herbívoros exploravam níveis diferentes da vegetação. O Diplodocus se alimentava de folhas mais baixas, esticando seu longo pescoço próximo ao chão. O Stegosaurus, com suas placas dorsais, pastava plantas rasteiras e arbustos. Predadores como o Allosaurus vigiavam atentos, buscando oportunidades para atacar presas mais vulneráveis. Nos rios e lagos próximos, peixes primitivos e anfíbios davam vida às águas, enquanto pequenos mamíferos noturnos exploravam as sombras da floresta. Essa diversidade criava uma rede complexa de interações. Cada herbívoro ajudava a controlar o crescimento das plantas, facilitando o surgimento de novas espécies. Os predadores mantinham as populações herbívoras em equilíbrio, evitando a superpopulação. E os insetos e decompositores desempenhavam um papel vital na reciclagem dos nutrientes.
O brachiosauro, com seu tamanho colossal e apetite voraz, era um agente de transformação. Ao se alimentar das copas das árvores, ajudava a moldar a estrutura das florestas, criando espaços para que outras plantas e animais prosperassem. Era um verdadeiro engenheiro do ecossistema, moldando o ambiente ao seu redor. Assim, a vida no Jurássico Superior era um delicado equilíbrio, uma dança milenar entre crescimento, sobrevivência e adaptação. O mundo do brachiosauro, exuberante e cheio de vida, não duraria para sempre. À medida que o Jurássico dava lugar ao Cretáceo, mudanças geológicas e climáticas começaram a transformar drasticamente o planeta. Os continentes lentamente se separavam, alterando padrões climáticos e a distribuição das florestas. Novas plantas floresciam, como as angiospermas, as primeiras plantas com flores, que começaram a competir com as antigas coníferas e samambaias. Essas transformações afetaram profundamente os herbívoros gigantes. Algumas espécies conseguiram se adaptar, enquanto outras, como o brachiosauro, desapareceram da cena. Além disso, novos predadores e grupos de dinossauros surgiam, mudando a dinâmica da vida terrestre. O ambiente que antes favorecia os gigantes do Jurássico dava lugar a um mundo mais diversificado e, em muitos aspectos, mais desafiador. Embora os fósseis indiquem que o brachiosauro tenha sumido há cerca de 140 milhões de anos, seu legado permanece. Ele foi um dos maiores animais que já caminharam sobre a Terra, uma verdadeira maravilha da evolução. Seu desaparecimento abre espaço para novas histórias, novas criaturas e uma continuação do ciclo da vida que moldaria o planeta até os dias atuais. O fim do brachiosauro marca não apenas o encerramento de uma era, mas o início de um capítulo que levaria aos dinossauros mais famosos que conhecemos hoje. O brachiosauro segue encantando pesquisadores e entusiastas, quase um século após sua descoberta. Você sabia que algumas de suas vértebras chegam a medir mais de 1 metro de comprimento? Essas gigantescas peças ósseas revelam o quão impressionante era sua estrutura interna, leve, porém incrivelmente resistente. Outra curiosidade fascinante está na sua respiração. Pesquisas recentes indicam que esses dinossauros tinham sacos aéreos semelhantes aos das aves modernas. Uma adaptação que aumentava a eficiência respiratória e ajudava a manter o corpo refrigerado, essencial para suportar seu tamanho gigantesco. Além disso, os fósseis mostram que o brachiosauro podia ter tido um comportamento social mais complexo do que imaginávamos, talvez vivendo em pequenos grupos para proteção mútua. Culturalmente, sua imagem é onipresente. De exposições em museus renomados a aparições icônicas no cinema, como em clássicos que marcaram gerações, ele é símbolo do poder e da majestade da era dos dinossauros. E mais, o estudo do brachiosauro ajudou a moldar nossa compreensão sobre como animais gigantescos podiam viver em nosso planeta, desafiando os limites da biologia e inspirando avanços na paleontologia e na biomecânica. Seu legado vai muito além dos fósseis. É uma fonte contínua de descobertas, inspiração e admiração. Obrigado por acompanhar esse gigante conosco. Esperamos que você tenha se maravilhado com o incrível mundo do brachiosauro e entendido um pouco mais sobre como esses titãs moldaram a Terra. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Natureza Extinta para continuar explorando os segredos da vida que já existiu. Ative o sininho para receber todas as novidades e não perder nenhum episódio. Até a próxima aventura, aqui no nosso mergulho pela história da natureza extinta.